Hoje, no programa 9 Minutos, vamos falar de um assunto muito pertinente a propósito dessa fase de férias. Tivemos recentemente um ano escolar findo, agora preparamos-nos para outro, e entra a questão das crianças, desempenho escolar e principalmente comportamento de criança, e mais principalmente ainda relacionamento pais e filhos. A gente não se cansa de abordar esse tema aqui, porque existe todo um saber e um conhecimento que está sendo construído no cotidiano nosso, na verdade, porque lidamos com situações que não lidávamos antes. E para isso, para essa conversa de hoje, a gente convidou uma especialista, a psicóloga educacional, terapeuta familiar, Rosane Castilhos, com quem nós vamos conversar agora. Rosane, criar filhos é um tema sempre importante, e a grande dificuldade é essa, o desafio é essa, lidar com a criação de filhos. Os filhos, tendo em vista que os pais normalmente são de uma época e os filhos são de outra, e com a velocidade das transformações, das mudanças que está acontecendo no mundo, quando se fala que quando a pessoa sai da faculdade hoje, ela já precisa voltar, dada a massa de informação que foi gerada no mundo naquele período, como é que lidar com esse desafio de criar filhos nesse novo contexto social? Exatamente dentro do que você falou. A palavra de ordem hoje, no mundo que a gente vive, é mudança. É um mundo que a cada dia a gente tem coisas novas, conceitos novos, e essa relação pais e filhos, ela fica cada dia um pouco mais complexa, porque os filhos vão avançando cada vez mais e os pais não podem deixar de acompanhar esse desenvolvimento dos filhos, né? Eu costumo dizer que criar filhos é um projeto de vida muito sério e muito importante. Mesmo antes do filho nascer, você já pode, né, eu vejo muitos casais, né, falando, né, projetando, eu quero ter filhos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E isso é muito bacana, porque esse projeto, ele é necessário, né? Você colocar filho no mundo não é uma coisa, não é brincadeira, é algo de muita responsabilidade. Não é para qualquer projeto, é um projeto de vida, eu acho que é o mais importante de todos. Então, quando você já projeta isso desde antes, você já começa a desejar esse momento e a criar, e a dialogar já com o parceiro, com o esposo, ou né, com a estrutura que a gente tiver ali para poder entender como é que pode ser isso depois, né? Como é que será essa criança, o que a gente deseja para essa criança depois, né? Desde antes o desejo já pode estar instalado e bem trabalhado, né? Agora, há umas situações em que nada disso pode ter sido pensado, houve uma contingência, foi tudo uma bela noite, digamos assim, e rolou, o filho está aí. E agora? Aquilo que não é planejado é sempre um problema. Um problema não digo, mas uma dificuldade. Nada impede que depois que isso aconteça, essa mãe, né, esse pai, comece a projetar a partir dali. Bom, aconteceu, a gente vai ter um filho, e aí? Vamos começar a pensar como é que isso vai ser feito, como é que a gente vai organizar essa situação. E ser pai e mãe, a gente não nasce sabendo, precisa ter competência, a gente precisa desenvolver competências para isso. Então, muitos autores falam dessa competência que a gente precisa buscar. E realmente precisa. Eu lido muito com pais, eu ouço família quase no meu cotidiano, há quase 20 anos, e eu vejo o quão perdidos eles estão. E tantas informações que a gente tem no mundo de hoje, e eu vejo assim, a necessidade desses pais se orientarem cada vez mais para poder entender que filho é esse que ele tem hoje. Que eu costumo dizer assim, hoje nós somos, da minha geração já, né? Nós somos extraterrestres nesse planeta. E os nossos filhos são nativos. Eles nasceram num mundo completamente de tecnologia, de mudanças a todo vapor. E a gente, às vezes, demora um pouco a ir, né, a evoluir nessas mudanças aí. Diga-se de passagem, o uso da internet, né, o uso do que é virtual aí para os meninos, né? Eles nasceram no mundo Agora, Rosane, veja bem, uma situação de perplexidade que parece que assoma, que toma conta de pais de toda idade. É porque a gente aprende muito por imitação e exemplo, a verdade é essa, vivenciando. A gente pode até guardar uma teoria na cabeça, mas se a gente não exercitá-la, tende a se esquecer. Eu tenho uma série de fórmulas matemáticas que eu não me lembro mais de nenhuma, até porque eu nunca as pratiquei. Andar de bicicleta, eu acho que com 100 anos ainda vou andar de bicicleta, certo? Então, essa perplexidade, por quê? Porque os pais, com essa mudança toda, eles não sabem, eles não podem mais ensinar os filhos como eles foram criados, né? Não dá. Não dá. Mas tem valores que os pais mais velhos trouxeram
que parece que são âncoras, que parece que são lastros, que nesse mundo de mudança, alguns valores de ordem moral, de princípios, acabam se balizando um comportamento que os pais, no fundo, também pretendiam transferir para os filhos, não? Com certeza. Olha só, você tocou num assunto muito importante. O que a gente tem? É claro que muitas mudanças aconteceram, mas existem coisas que são imprescindíveis na criação dos filhos da gente, que eu acho que se perder isso, a gente vai perder os nossos filhos, né? Que é a questão dos valores muito sólidos, da questão da ética, da responsabilidade, do compromisso, dos limites, né? Que a gente evoluiu. Os pais de filhos hoje de 15, 16 anos já viveram um tempo onde os pais tiveram um pouco de dificuldade de trabalhar os limites e eles mais ainda estão tendo. Então, a gente tem um efeito aí, o contrário, porque antigamente era um autoritarismo total, né? Nossos pais diziam que era aquilo e acabou. Não tinha só diálogo. O olhar do pai já inibia. Já inibia. Isso era... E hoje o que a gente tem? Os pais não sabem o que falar, nem o que fazer e nos perguntam, o que eu faço? Como é que eu vou agir dessa forma? Aí eu digo assim, você é o pai, você é a mãe, né? Vocês é que tem que saber conhecer os filhos de vocês suficientemente para poder lidar com a situação. Então, eu não estou dizendo que nem esse tempo é o bom e nem o antigo. Também nós não vamos viver do saudosismo. Meu pai dizia e acabou. Existem coisas hoje que são imprescindíveis na criação dos filhos que a gente não tinha antigamente, que é o diálogo. Né? Os nossos pais, eles não aprenderam a dialogar. E hoje a gente vive com pais jovens que sabem que o diálogo é importante. Até para dizer sim ou para dizer não. Então, e isso determina esforço, tempo, trabalho. Né? Trabalho, que eu digo, é investimento sobre a criação do seu filho. Não financeiro só. É um investimento de afeto, de tempo. O filho não quer qualidade só de tempo. O filho quer quantidade. Quer você presente ali. Então, a gente tem uma vida corrida, trabalha muito, mas tem que separar o tempo para entender o seu filho, para ver o que ele está fazendo, sair com ele. Eu costumo dizer assim, na escola, às vezes, os pais falam muito assim, você chama um pai para abordar alguma situação que o filho está passando, aí o pai diz assim, ou a mãe, não, mas você não está falando do meu filho, esse filho aí, eu não conheço esse filho, e realmente não conhece, porque ele está em outro lugar, ele está num lugar social diferente do ciclo familiar. E o pai, às vezes, nunca viu a reação do filho em outros lugares, porque nunca saiu com o filho, nunca brincou com o filho, pai e mãe, né, que eu digo. Uhum. E porque o tempo de trabalho absorve tudo. Então, tem que ter qualidade, tem que ter tempo para trabalhar valores, limites, diálogo e tudo mais aí, que é necessário, né? Em 9 minutos, nós estamos conversando com a psicóloga educacional e terapeuta familiar Rosane Castilhos. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a psicóloga educacional, terapeuta familiar Rosane Castilhos. Rosane, você falou que ter filho não deve ser um projeto. Ter filho é um projeto de vida, né? Uhum. Que tempo que será despendido com aquela criança, os recursos que ela vão exigir, né? Os recursos que ela vão exigir, mas principalmente o dispêndio de energia psíquica, que é a atenção que vai requerer, né? A presença, né? Como você falou também, mais, tanto quanto a qualidade da presença, quanto a quantidade da presença também, né? Agora, vamos tentar meio que identificar os desafios. Você falou a respeito de valores, né? Que valores passar para os filhos, né? E para passar valor para filho tem que praticar aqueles valores, né? Porque não adianta fazer um discurso para o filho e o filho ver outra conduta do pai, né? Então, algumas questões que se colocam, por exemplo, hoje a falta de comunicação, é clara, né? Falta de comunicação talvez seja a primeira e maior das barreiras, não? Ela é muito perigosa, né? Uma família que não tem diálogo, um pai que não tem diálogo com o filho, ele pode cometer erros perigosíssimos, pai e mãe, quando ele se depara com um problema. Por exemplo, vamos imaginar que um pai, de repente, encontre um cigarro de maconha na bolsa de um filho. Então, às vezes, ele toma atitudes completamente adversas, precipitadas, antes de ouvir esse filho, de entender o porquê, porque ali está um problema. O que se levou a esse problema, a gente precisa entender, investigar. Então, tem que sentar com esse filho, não adianta o desespero, não adianta você
tomar atitudes sem pensar ou sem dialogar. Vamos sentar, vamos buscar por que levou aquilo. Aí você, às vezes, o pai toma determinadas atitudes porque quer, né, dizer assim, eu vou ter que agir, isso não permito, e realmente não deve permitir, mas entender o que levou esse filho a buscar isso aí. Porque tem muitas coisas que podem levar um filho ou uma filha a buscar um caminho que não foi aquele que a gente idealizou, né? Então, o diálogo, ele é necessário para que a gente não tome decisões precipitadas, tá? E que a gente se depare com o próprio erro nosso também ali, talvez, naquela situação, né? Então, o diálogo, sem diálogo é um problema. Não há competência nos pais. Então, esse é um problema de competência. Para eu ser um pai competente, eu preciso saber dialogar com meu filho sobre tudo, a cada momento e sobre qualquer situação. O diálogo é importantíssimo. Outro aspecto também que é desafiante nessa relação pai-filho é a questão da superproteção, a compulsão que algumas pessoas têm de superprotegerem, muitas vezes até em razão de uma culpa, né? Do sentimento de culpa, de ter falhado, de ter estado ausente, de não ter estado presente. Muitos autores trabalham muito, a gente, né, discute muito com os pais sobre esse problema da superproteção. Superproteção é um extremo. É diferente de proteger. Você tem que proteger o seu filho, saber com quem vai, aonde vai, o que está fazendo, cuidar para que ele não se coloque em riscos dos quais ele não vai saber se livrar. Mas a superproteção é diferente, porque ela sai de uma ordem de algo que é saudável para algo que você faz tudo por um filho ou por uma filha, você vive a vida deles, impede que aquela criança construa a sua própria existência. E aí você faz com que o seu filho ou filha tenha um problema grave quando ele vai para o meio social. Né? Quando eu trabalhei muito na educação infantil, nas séries iniciais, né? E você via as criancinhas chegando ali e tendo problemas com relacionamento, por quê? Porque ela se quebrava um brinquedo, não sabe, vou brincar, não sei juntar, eu não sei dividir, a minha professora é ruim porque ela não me deu atenção devida. E você vê hoje, às vezes você sai num parque de diversão, num lugar assim, você vê claramente um pai que é super protetor e o pai que protege. Você impede seu filho de experimentar a vida, de construir, de criar, de errar, porque você está sempre disponível. Então você causa um problema grave de autoestima. Então eu não sou capaz de fazer, porque alguém faz por mim. Então isso é um perigo muito grande. É um tema grande até da gente conversar, né? Bem, o nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu quero convidar o nosso telespectador a estar conosco amanhã, pai, mãe, principalmente, para a continuidade dessa conversa em que a gente está conversando com a especialista, psicóloga educacional, terapeuta familiar, Rosane Castilhos. Espero você amanhã, então. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender. Certos caminhos, aprender.